Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Hora de Aprender Exatas, meu nome é Luiz e hoje nós vamos falar sobre por que ler Flores para Algernon. E se você gosta de conteúdos como esse, por favor, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque você vai estar contribuindo para que a gente faça cada vez mais conteúdos. Então, vamos para o vídeo. Flores para Algernon foi escrito em 1966 por Danielle Rees. É um livro de ficção científica que conta a história de Charlie Gordon. O Charlie ele tem um tipo de deficiência intelectual e trabalha numa padaria. E ele é convidado a participar de um experimento científico, onde vão fazer uma cirurgia no cérebro dele e a ideia do experimento é que ele possa desenvolver melhor a sua capacidade intelectual. O livro é escrito na forma de relatos, né, como se fosse um experimento mesmo. Então está escrito, relatório de progresso 4, relatório de progresso 30, contando os dias do experimento. Ele tem que escrever como ele está se sentindo ao longo depois da cirurgia. E por que chama Algernon, né? Porque nesse experimento ele foi feito anteriormente com ratos. E você tem um ratinho, que é o Algernon, que ele vai ter um papel importante na história, porque ele vai ser o futuro do Charlie. Porque como o rato já fez o experimento, ele vai olhando o rato e vai ter um comparativo do que vai acontecer com ele. E é muito interessante porque o Charlie ele vai relatando o progresso dele e você vai notar que no começo do livro a escrita do Charlie não é muito boa, né? Ele vai errando palavras, construções gramaticais. E aí ele tem dúvida se o experimento está dando certo ou não, mas você como leitor, você percebe que ele está melhorando, porque ele vai melhorando a cadência das palavras, vai melhorando a construção gramatical e assim sucessivamente, o que é bem interessante. Bom, mas não para por aí, porque o Charlie ele vai começar a fazer ele vai ter uma mudança de percepção, na verdade, do cenário, do que está acontecendo ao redor dele, à medida que ele vai aprendendo cada vez mais. Porque ele sempre foi um cara, mesmo antes da cirurgia, que teve vontade de aprender. E aí depois da cirurgia essa vontade não desapareceu, mas ele conseguia absorver todo o conteúdo de uma forma muito mais rápida. E aí ele começa a perceber e analisar o passado dele, e analisar como as pessoas tratavam ele quando ele tinha deficiência intelectual. Ele começa a perceber que algumas pessoas usavam de artimanhas, por exemplo, na padaria para ele trabalhar um pouco mais, ou um certo deboche, ou umas determinadas frases para todo mundo dar risada e ele não compreendia o porquê. Então vai ter uma discussão aqui da própria natureza humana, né? O Charlie começa a refletir e falar por que as pessoas faziam isso comigo? A pensar sobre isso. E é interessante porque ele vai evoluindo intelectualmente e vai acontecer o oposto. Porque ele vai crescer, aprendendo cada vez mais. E agora ele vai ter uma inteligência muito maior do que a média da população. E isso também vai acarretar outros problemas. Não bastasse isso, que vai gerar uma grande empatia por esse personagem, ele vai fazer um resgate como se fosse uma psicanálise do que aconteceu, dos problemas familiares que ele teve. Porque o Charlie ele foi abandonado pelos pais. E ele quer entender o porquê que isso aconteceu. Então ele começa a procurar a mãe dele, começa a procurar a irmã, o pai, começa a refletir sobre aquilo e pensar, por que eu fui abandonado? O que eu fiz de errado? Então vai ser uma certa de psicanálise mesmo, assim, que é bem legal e cria uma coisa bem empática com o protagonista. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito lendo esse livro, porque o livro é bem emocionante, tá? E não bastasse isso, eu escolhi ele para colocar aqui no canal porque ele também vai ter uma discussão sobre ética científica, né? Porque o Charlie, ele vai começar a notar que ele fazer um comparativo e falar assim, olha só, vocês me convidaram para esse experimento, mas o que você acha que eu sou para você? Sou um rato de laboratório? Que eu vou ficar anotando aqui meu progresso e você vai publicar o seu artigo? Seu artigo nem é tão bom assim, entendeu? Ele já começa a pensar de um outro plano, de outro ponto de vista. Então vai ter uma discussão aqui sobre ética científica também. Será que valeria a pena ter feito esse experimento com o Charlie? Né? Quais as consequências de fazer um experimento desse? O que vai acontecer com o Charlie no futuro? Então, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, para não estragar a surpresa do livro, mas eu recomendo muito que você leia esse livro, que vai ser bem interessante, vai ser bem emocionante, e eu tenho certeza que você vai gostar, porque o Charlie, ele ensina pra gente muita coisa sobre empatia e sobre a natureza humana.
Ok, pessoal? Se você gosta de conteúdo como esse, deixa seu like aqui e se inscreva no canal. E deixe sua opinião, se você já leu sobre o livro, sem spoilers, por favor. Se você também se emocionou com essa história desse personagem magnífico. Abraço, pessoal, e até mais.